Olá galera, professor Wagner mais uma vez aqui com você. Você já sabe como que é a regrinha, né? Dá um like já manda ver nesse vídeo para dar uma moral pra gente. Cara, compartilha o vídeo com seus amigos e chama aí 10 amigos para se inscrever no curso. Assim você dá uma moral pra gente, o canal cresce e a gente produz cada vez mais vídeo e prepara você cada vez melhor para a sua prova. O exercício de hoje, a gente está resolvendo uma série de exercícios da EN, que é Escola Naval, EN, Escola Naval, certo? E o exercício de hoje diz o seguinte, vamos ver. Uma fonte sonora emitindo um ruído de frequência 450 Hz. Professor, para tudo. O que são 450 Hz? Eu preciso entender o que eu estou lendo. Cara, 450 Hz são 450 voltas ou rotações ou oscilações por segundo. Beleza? Vamos continuar a leitura. Move-se um círculo de raio de 50 centímetros, com uma velocidade angular de 20 radianos por segundo. Para tudo de novo. Professor, o que é uma velocidade angular? A velocidade angular é a velocidade com que eu tenho um movimento circular, certo? É como que esse ângulo se movimenta. A gente sabe que uma volta completa tem 2π radianos, certo? O que são 2π radianos? 2π, pensa que π é igual a 3, 3 é igual a 14, a gente vai ter 6,8 radianos, certo? Então essa circunferência ela se move 20 radianos por segundo, beleza? Fica aí a dica. Considerando o módulo da velocidade do som igual a 340 metros por segundo, em relação ao ar parado, a razão entre a menor e maior frequência, ou seja, a frequência menor e a frequência maior desse movimento, percebida por um ouvinte posicionado a uma grande distância e em repouso em relação ao centro do círculo, é igual a quanto? Legal, cara, a gente vai verificar as variações de frequência por causa do movimento do cilindro. Então, galera, eu vou fazer um sistema aí para você entender. Então, tem o círculo aí, certo? E quando a gente observa esse círculo, a gente tem no momento a velocidade indo nesse sentido, no segundo momento a velocidade indo nesse sentido, certo? Ou seja, quando a velocidade está vindo em direção ao observador, a gente tem a velocidade do som mais a velocidade ali do sistema, certo? E quando ela está ao contrário, a gente tem a velocidade do som e a velocidade do sistema em sentido oposto. Então, provavelmente, a gente vai ter uma variação nessa velocidade com que o som se move, porque a gente vai ter a soma dessas velocidades ou a subtração dessas velocidades, o que vai alterar a frequência desse som. Como a distância entre o observador e a fonte sonora é muito maior do que o raio de curvatura descrito pela fonte, então a gente pode considerar que o movimento se dá numa reta, certo? E que une o observador ao centro de curvatura, sendo isso um sistema unidimensional. A primeira coisa que a gente vai analisar é a velocidade linear da fonte. A gente precisa da velocidade linear e não da angular para poder fazer o cálculo da frequência, certo? A velocidade linear de qualquer sistema é dada por a velocidade angular vezes o raio. A velocidade angular dada para a gente aí foi de 20 radianos por segundo. Já o raio era de 50 centímetros, a gente tem que transformar isso para metros. 50 dividido por 100 vai dar meio metro. Então se a gente fizer essa continha aí vai ficar 20 vezes meio, que vai dar 10 metros por segundo. Ponto final. A gente já sabe qual que é a velocidade linear desse sistema. Agora a gente vai calcular a frequência. Gente, esse é um exercício que a gente chama de efeito Doppler, ou seja, a frequência varia por causa da velocidade da fonte, certo? Então vamos lá. Frequência menor. A frequência menor acontece quando a gente vai ter a velocidade do som somada à velocidade da fonte, certo? Então vai ficar assim, frequência menor é igual à frequência natural do som vezes a velocidade do som dividido pela velocidade do som mais a velocidade da fonte. Isso vai ficar 450 Hz, que é a frequência natural, que é vezes 340 metros por segundo, que é a velocidade do som, dividido por 340 mais 10, beleza? E como que fica a frequência maior, professor? A frequência maior vai ser a frequência, que é 450, vezes a velocidade do som, que é 340, dividido pela velocidade do som, que é 340, menos a velocidade da fonte, que é de 10. Logo, gente, se a gente fizer os cálculos aí, a gente vai ter 340 dividido por 350 e 340 dividido por 330. Se a gente fizer a relação ou a razão das frequências que ele pediu, menor pela maior, a gente vai ter então o seguinte, a gente vai ter 340 dividido por 350, dividido por 340, dividido por 330. Eu posso cortar os 450 aí porque são iguais, tá? Cara, inclusive os 340 também posso cortar, vai ficar 1 sobre 350, 1 sobre 340.
Ora, faz meios e extremos, vai ficar 330, desculpa, não 340, 330. Então a gente pode fazer o seguinte, gente, ó, corta os 340, vai ficar 1 sobre 350 dividido por 1 sobre 330. Faz meios extremos, fica 330 dividido por 350. Corta o zero, a relação das frequências fica 33 por 35. Então esse sistema é só para a gente analisar que quando a gente tem o movimento de uma fonte sonora, a gente vai ter alteração na frequência dessa fonte. E isso vai depender de qual sentido a velocidade do som está em relação ao movimento da fonte. Isso você encontra nessa aula aqui que a gente preparou para que você possa compreender esse sistema. Foi mais um exercício da Escola Naval aqui para você, um exercício bacana que vai ajudar você a compreender tudo que cai na Escola Naval e que você precisa fazer para fazer a sua melhor prova. Galera, um grande abraço, até o próximo exercício. Guerreiro, prepare-se que a gente está com você. Um grande abraço, tchau!